Boa noite, estamos iniciando aqui diretamente da plataforma do YouTube mais um podcast do Filosofia em Foco. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos abordar um tema que, em geral, as pessoas não gostam de falar sobre ele, né? Geralmente evitam, mas é um tema que se faz necessário, não é? E que tema é esse? É sobre a finitude, ou seja, sobre a morte, não é? Poderia iniciar com 4 perguntas, pelo menos. O que é a morte? O que é a morte, né? Qual o sentido da morte? Ou ainda, por que o pensar sobre a morte pode refletir positivamente em nossas vidas? Ou ainda, trazendo para uma questão mais prática dos hospitais, como se dá esse acompanhamento às pessoas que nos hospitais perdem seus entes queridos? Perguntas como essas e outras são o objeto da nossa discussão hoje, certo? Mas antes eu queria pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscrevam, deixem seu like se gostar do conteúdo, e igualmente possam divulgar, de tal forma que o nosso conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas, certo? Bom, então estamos aqui, como disse, para a gente abordar sobre esse tema, que é um tema não grato, né? E tenho o prazer e a satisfação de ter 2 convidados aqui, que é o psicólogo hospitalar Laerte Bruno e o médico Dr. Francisco Brito, que, aliás, os 2 já deram boas contribuições para esse podcast e, mais uma vez, estão disponíveis aqui. Então, por isso, eu agradeço a vocês 2. Sejam bem-vindos e podem manifestar aí o seu cumprimento. Agradecer mais uma vez pelo convite, né, do Marcos, e para falar de um tema que é tão controverso, né, tão complexo por muitas vezes, e vamos ver aí o que é que a gente dialoga sobre isso. Mais uma vez, Marcos, agradecer o convite, né? Havíamos antes pensado um pouco sobre isso, a gente fez umas conversas em que a gente começou a pensar na ideia. Isso. E eu falei até um pouco sobre que nós havíamos criado lá na UEPB um grupo chamado GEMIT, Grupo de Estudo Multidisciplinar em Tanatologia. Isso. E aí, como foi bem dito aqui por Laerte, né, não é um tema que agrade, é um tema que as pessoas sintam a necessidade de debate, inclusive na formação médica. Mas estamos aqui para contribuir com aquilo que entendo que seja necessário e oportuno. É verdade, e assim, o que vocês dizem aqui, eu penso que essa dificuldade que nós ocidentais temos de falar sobre a finitude, os orientais têm mais facilidade. Nós temos dificuldade, mas eles têm um pouco mais de facilidade, talvez por conta da nossa formação, da nossa tradição, né? Eu não sei até que ponto o cristianismo pode ter influenciado nisso. Não é uma questão que eu quero trazer aqui, mas são ideias que surgem assim, né? E eu já me vi diante de determinado momento que você está na mesa com as pessoas e quando o tema surge, aí, por favor, isso não, vamos falar de outra coisa, né? Mas assim, a morte, ela é tão natural quanto a vida, quanto o nascer, né? São os 2 extremos, né? E a gente percebe que a morte se faz presente em nossa vida a todo instante, né? Seja através de uma reportagem que você vê na TV, seja através de um rádio, uma notícia no rádio, ou ainda através de qualquer um dos sistemas de comunicação que são disponíveis pelas redes digitais hoje, né? Então, a todo instante a gente está sendo bombardeado com mortes, né? Seja porque estão morrendo de fome, como no caso de muitos países da África, né? Pela falta de condições, ou ainda porque foram vítimas da guerra. Agora mesmo a gente está vivendo um momento muito tenso, onde todos nós vimos cenas de um colégio que foi bombardeado e várias crianças, dezenas de crianças foram mortas
simultaneamente, professores, diretores, crianças e tal. Então, assim, a morte ela está presente no nosso contexto, do dia a dia. Mas a gente tem essa dificuldade de encarar. É como se fosse assim, a morte é sempre do outro. A morte está distante. Mas a partir do momento que a gente ou adoece, ou envelhece muito e está chegando mais próximo da morte, pelo próprio envelhecimento, que é natural, então me parece que as pessoas ficam sentindo que ela está ali. Mas ela sempre esteve, né, nesse sentido que eu acabei de dizer, certo? Então, assim, já para passar a palavra para vocês, a primeira pergunta que eu queria trazer é: como é que a psicologia, como é que a medicina entende o que é a morte? Fica à vontade, pela ordem aí. É democrático. Vamos lá. Psicologicamente, claro que a morte ela não vai se resumir estritamente a um evento biológico, né? Então, para além disso, a gente vai ter um evento também simbólico. E eu falo simbólico no sentido de significado atrelado à subjetividade. Então, isso aí, o que vem a ser a morte é algo que é muito subjetivo, enquanto essa coisa do o que é que significa, né, para mim, para o outro, né? Então, tem duas coisas que eu colocaria, que eu acredito que pesam muito, que é a ruptura com o vínculo e também o confronto com a finitude. Por que eu falo dessas duas coisas? É uma coisa que esses dois pontos me parecem que eles perpassam até mesmo de certa forma, em algum grau, as culturas, as crenças. Por quê? Quando algum ente querido, né, ele parte, então aquela pessoa que perde, né, ou uma pessoa ou os familiares que perdem aquela pessoa pode ser uma pessoa sem religião, pode ser uma pessoa com a religião atrelada a uma crença de uma continuidade metafísica, por assim dizer. Mas, de toda forma, até para pessoas que são profundamente religiosas, espiritualizadas, elas também passam por esse processo de ruptura do vínculo. E também pelo confronto com a finitude. Por quê? Mesmo existindo uma crença de que meu ente partiu, mas eu ainda tenho esse vínculo, né? Eu sei que ele habita em outro plano agora, ou isso para mim não representa uma finitude, só que no cotidiano houve uma ruptura com o vínculo. Então muda essa dinâmica. Isso traz, obviamente, geralmente um impacto emocional. E também há esse confronto com a finitude, porque por mais que se a pessoa tem uma crença religiosa de continuidade, ou se a pessoa não tem, independente disso, o cotidiano ele vai ser afetado, então vai ter uma certa finitude. Então, eu responderia que a morte, psicologicamente, ela tem esses dois componentes muito, muito fortes. A ruptura com o vínculo e o confronto com a finitude. Entendi. Certo. E aí, doutor? A gente pensa na formação médica como a morte algo técnico, científico. Sim. Entendeu? Biológico. A ideia de que o que seria sopro de vida biológico cessa-se de forma irreversível. Sim. É tanto que conceituar a questão morte na formação médica leva a uma prática de declarar a morte. Eis o grande desafio. Inclusive, para você ter esse conceito, né, e declarar o óbito.
há toda uma, vamos dizer, expectativa dessa declaração e como foi bem colocado por Laerte, né? Quando você vai anunciar a família, os familiares, né? Muitas vezes essa formação técnica ela afasta muitas vezes, né? Que ali é um ente que alguém perde, uma pessoa amada e às vezes, inclusive até que não teve ainda uma existência razoável, como crianças, como você colocou bem, crianças que nesse momento no mundo estão morrendo de fome, de sede, inclusive das questões climáticas, você imagina. Ora, isso bombas. Agora há pouco eu estava olhando, né, de forma extremamente aterrorizante e a forma como se está fazendo essa política de mortes, né? Sim. A própria necropolítica, né? Você levar a quem vai viver, quem não vai viver, porque tá assim, as bombas vêm aí, quem vai viver, quem não vai viver. Mas do ponto de vista médico, declarar o óbito é dizer que os sinais vitais, aquilo que tem sopro de vida, ainda existe mais e são irreversíveis. Sim. Então essa situação se torna muito delicada quando você vai partir do princípio do conceito de morte para a medicina, ou seja, ao declarar o óbito. E a gente vê muitas e muitas situações que é declarado óbito, no entanto, não é óbito ainda, né? Entendeu como é? De repente, um estado em que a pessoa tem morte aparente. Sim. É tanto que, para conceituar o nascimento com vida, é feito o APGA, né? Essa anestesiologista chama APGA, criou sinais e uma espécie de somativo de elementos que declara se há óbito, que seria o APGA 0, né? Uma morte aparente, o APGA 1, e assim vai até 10, que são, vamos dizer, elementos que caracterizam se a pessoa, aquele ser, está em óbito, nasceu em óbito. Se botar APGA 0, significa que é óbito fetal, óbito neonato, óbito intraútero, e aí vai. São conceitos da medicina. Mas eu entendo bem assim, veja bem, a formação clássica da medicina, creio que, principalmente no Ocidente, ela é muito carente da necessidade de ampliar um pouco esse olhar da psicologia, por exemplo. A questão da morte como sendo algo que precisa ser anunciado. E a forma pela qual, Marcos, é o grande problema. Entendi. Entende? Quando você vai chamar o ente para poder declarar o óbito e informar o óbito. Eis o grande desafio da medicina, sabe? Porque ali começa, né? Na realidade, chama-se finitude o fato de você não mais existir como um corpo, um ser, como, né? E aí vem os conceitos que são conceitos da biologia terríveis, como cadáver, né? Entendeu? Não existe mais uma alma, algo que movimenta aquele ser, mas tem ali o corpo, né? Algumas sociedades, elas até entendem a importância desse corpo. Esse corpo que habitava um ser imaterial, uma alma, um espírito, né? Então, para a gente, na formação da medicina, infelizmente ainda é muito carente de aproximar mais esses elementos que são, inclusive, né, importante, porque nós também haveremos de morrer, né? Sim, nós médicos, claro, que eu falo, todos nós haveremos de passar por esse processo em si. Exatamente. E eu estava aqui escutando vocês dois e lembrando assim que durante toda a tradição da filosofia, inclusive dentre os primeiros, né, porque depois dos chamados pré-socráticos, que foram os primeiros que realmente saíram do mito e começaram a pensar racionalmente, né, sobre as questões da natureza, surge o Sócrates e depois o Platão. E como Sócrates não escreveu nada, praticamente Platão e Sócrates representam a mesma pessoa, né? Porque no dizer, né? Porque o que Sócrates não disse, escrevendo, Platão escreveu e foi através dele que nos foi legado, né? Então, assim, Platão e Sócrates, né? Que seria basicamente uma pessoa só nesse sentido que eu estou dizendo, né?
eles tinham a concepção durante toda a tradução sobre essa questão que a gente está trazendo da morte, mas eles não levavam em consideração apenas a morte física, a questão material, né? Mas como Platão era um pensador idealista, portanto ele estava sempre contemplando ali a questão das ideias, e as ideias estavam exatamente na alma, não estavam no corpo físico. Então eles compartilhavam da ideia de que com a morte seria, aí o conceito dele de morte seria o desligamento da alma imortal que estaria presa ao corpo, e que agora o conhecimento poderia ser alcançado em toda a sua plenitude e essência, né? E depois, na escola dos helenistas, a gente pode trazer Epicuro, que você lembrou bem, né? O Epicuro, ele criou a escola epicurista, né? E dentro dos helenistas, né? E ele tem um pensamento que eu acho interessante, que ele diz que a morte, a gente não deve temer a morte, porque a morte só existe no outro. Como é que quer dizer com isso? Quando a morte chegar para mim, eu não estarei mais aqui. Quando a morte estiver no outro, eu presenciarei. Então, ele traz a ideia de que a gente não deve se preocupar com a morte, porque quando a morte chegar para mim, eu não estarei aqui. Ou seja, e aí eu não estarei aqui, qual o sentido que ele diz? Porque ele vai dizer que a morte é exatamente a perda de todas as sensações capazes de você aprender alguma coisa. O sentido da visão, audição e 5 sentidos, né? Então, ele traz essa concepção. No caso, Montaigne, ele dizia que a morte é um processo de filosofar, ou seja, filosofando você atinge a morte, você alcança a morte, você se treina, você se prepara para a morte. Mais ou menos o que Sócrates também dizia, só que ele diz de uma forma mais refinada. E o Jean-Paul Sartre vai dizer que a morte não é um episódio interno, mas é externo, é uma coisa externa e que não deve interferir na vida. Porque a vida você constrói a partir dos projetos, das ideias, daquilo que você quer para você. Mais ou menos ele trazendo aquela concepção de que a existência precede a essência, né? Você nasce, a partir do nascimento está constituída a sua existência, mas a essência só com a convivência, com o desenvolvimento, né, com as experiências que vão dar nessa existência, vem a essência, né? E que você tem a liberdade para poder produzir essa essência, né, essa vida, ter a liberdade para isso, né? Então, dito isso, eu já faço uma outra pergunta para vocês, né? Qual é o sentido da morte para a psicologia e para a medicina? O sentido é uma coisa muito ampla, né? Porque não há, na verdade, não tem como responder uma pergunta dessa de uma forma objetiva. Então, não existe um sentido unificado, né? Objetivo, não existe. O que existe é a forma como cada pessoa, né, de acordo ali com o desenvolvimento dela, com a cultura dela, com a religiosidade dela, com a espiritualidade dela, dá sentido a esse fenômeno, né? Até por se tratar de como a gente falava antes, de um fenômeno que carrega um certo grau de mistério. Então não existe um sentido unificado que a gente possa responder. Por outro lado, quem trabalha, né, nesse meio, né, que lida com esse fenômeno, nós vemos assim, de uma maneira muito intensa como essas, digamos, subjetividades elas se manifestam, né? Então, eu poderia trazer 3 casos
que eu acompanhei, onde é possível a gente ver essas diferenças querendo ou não, que estão atreladas ao sentido e à subjetividade. Né? Existe um autor chamado Alfredo Simonetti, né, que ele fala de 4 estágios, né, que não necessariamente isso ocorre de forma linear. E não necessariamente isso está relacionado à morte, mas se relaciona muito com adoecimento grave também. Que ele fala da negação, é o primeiro estágio da negação, é quando você recebe uma notícia, e aí você tem uma dificuldade de aceitar aquilo ali. O outro estágio seria o estágio da revolta. Então bate uma raiva, né? Uma não aceitação. Um porquê comigo, por que está acontecendo isso comigo. Aí tem a fase também chamada de depressão, não no sentido psicopatológico, depressivo, mas no sentido de rebaixamento. Né? E também vai ter a fase do enfrentamento, que estaria mais relacionado com a aceitação e uma reatividade de enfrentamento do caso. Então, eu lembro que quando eu estava era na época do estágio ainda, houve a gente acompanhou uma notícia de falecimento, né? E foi um caso de uma pessoa que passou ali, atravessou um acidente de trânsito, então houve uma morte encefálica. E quando a familiar chega, né, no hospital para receber a notícia, ela respondeu de uma maneira muito assim, muito voltada para a revolta, né? Eu lembro que ela colocou a mão no peito, entrou ali numa introversão, ela com ela mesma, ela não queria papo com ninguém, não queria dialogar, mas era possível ouvir, né? Ouvi-la dizendo, Deus, por que você está fazendo isso comigo? E batendo no peito, assim. Por que você está fazendo isso comigo? A dor emocional ali era muito grande. Então, ou seja, dentro da subjetividade dela, ela entra numa reatividade de revolta. Um outro caso que foi assim, um pouquinho tenso, foi quando o paciente veio a óbito, né? E o pai, depois que soube, entrou num estado de negação muito intenso. E eu lembro que ele repetia em relação ao corpo. Vamos para casa. Deixa de brincadeira. Vamos para casa, vamos, deixa de brincadeira. O nível de negação. Então, cada pessoa responde de uma forma. Um terceiro caso, que foi um caso interessante, também foi uma notícia de óbito também, que a gente acompanhou. E a parente ali em questão, né, ela chorou muito, mas era uma pessoa que era dentro de uma ramificação cristã, e ela simplesmente dizia, mesmo em meio àquela dor ali, ela dizia que aquilo era a vontade de Deus e que ela não podia colocar a vontade dela sobre a vontade de Deus. Então, o primeiro caso que eu menciono envolve uma questão de crença, de religiosidade. O terceiro caso também, porém, ambos muito diferentes um do outro. E nesse terceiro caso, ela quis assim, me mostrar fotos no celular. Isso aqui é quando ele fez tal coisa, isso aqui foi quando ele, né, concluiu parará, isso aqui... Resgatando a vida dele. Isso, foi uma forma que ela encontrou ali de vivenciar aquele luto. Foi mostrando fotos, foi sabendo o enfrentamento dela. Então, ela, pegando aquelas fases do Simonetti, ela já entra ali num grau de aceitação e enfrentamento. Ela não teve negação, não teve revolta. Claro que entra num estado depressivo, porque há tristeza, né? Depressivo nesse sentido. E para ela lidou com isso dessa forma. Então, voltando para a pergunta, né? Qual é o sentido? Existem vários sentidos.
cada pessoa vai ter um sentido. A formação psíquica da pessoa, desenvolvimento, cultura, família, espiritualidade, religião. Está ligado à subjetividade diretamente. A subjetividade vai caracterizar o sentido. Entendi. Então, perfeito. Por isso que não é unificado. Beleza. Marcos, a medicina ela tem um pragmatismo muito estranho. O sentido da morte está muito claro para a medicina, para a formação médica, né? Mas que não há mais sopro de vida. Mas esse fato aí, ele desencadeia todo o que pode anteceder, o que pode estar acontecendo, inclusive no momento final. Exemplo, quando se dá, como você colocou bem, um diagnóstico e se institui um prognóstico sobre a existência da pessoa, tem todo esse processo bem colocado por Laerte, né? Você primeiro se revolta, você não aceita, e a medicina ela acompanha os momentos cruciais, principalmente quando você está diante de pacientes que têm doenças que são incuráveis, doenças que têm um prognóstico extremamente reservado a partir do seu diagnóstico. Mas, veja bem, uma coisa importante na formação da minha compreensão é como a medicina ela passa a acolher. Acolher primeiro o paciente. O acolhimento, muitas vezes, está nas palavras, está nos cuidados, né? Porque se a gente for literal, a gente vai ver que a medicina ela tem, na excelência do nome dela, frustração, né? Medicina significa aquilo que cura. Médico é o que cura. Vou ter aqui Veja fazer bem, uma pergunta daqui a pouco. então fica difícil você formar uma pessoa sabendo que ele vai ter que enfrentar algo nessa formação que é chamada morte. Isso é uma coisa extremamente delicada, porque na prática você vai oficializar o óbito. Mas o que é que acontece? Aí está sendo bem colocado pela psicologia. A morte ela se dá, mas ela se dá numa pessoa que tem reflexo sobre a família, sobre os entes. O problema da medicina começa na recepção da ideia da morte no próprio paciente, no acolhimento, nos cuidados, na morte digna, né? No direito que a pessoa tem, inclusive, de saber, não é? Às vezes usa matemática na medicina, né? Quantos meses, doutor? Sim. Né? Qual é a expectativa? Existe algo que pode ser feito ainda? Sim, né? É possível ainda. A gente vê muito isso. E aí começam essas práticas mirabolantes, às vezes, até experimentais, né? Eu vou tentar algo fora do Brasil, né? A gente vê casos aí de pessoas que tentam aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma expectativa de congelar o corpo antes do processo de declaração de um óbito, congela, porque a medicina mais adiante vai ter como ressuscitar, né? Fazer algo que essa pessoa volte, retorne numa perspectiva. E aí existe um monte de corpos que estão congelados mesmo antes de se declarar. Não foi após o óbito, foi exatamente quando se deu o fato de que a pessoa não teria mais nenhuma terapêutica, né, atual que pudesse. Então, o sentido para a morte na medicina é um sentido prático. Mas na formação médica, ela carece dessa praticidade de estar também tendo algo importante, que diz respeito ao acolhimento, à necessidade dos cuidados paliativos, que hoje já existe uma especialidade na medicina, que é a paliação, né? O médico preparar, inclusive, para ter... O que não existe ainda, sabe, Marcos? É o ambiente de paliação. O que é que está sendo feito atualmente? As UTIs. Aí tira, inclusive, o conceito de UTI, né? Que aquele ambiente ali é um ambiente, né? Uma unidade de terapia intensiva. Ora, se faz terapia intensiva nas pessoas para que ela possa o quê? No mínimo, ser resgatada para o seio social. Sim. Tem a perspectiva de cura. Há um ideário de que a pessoa poderá, de repente, retornar, mesmo com limitações. Não é o ambiente para acolher a morte. Entendi. Não é ambiente para acolher a morte. Algumas pessoas estão estabelecendo na sua própria casa condições para ter o acompanhamento e ter uma morte digna junto aos seus, não é? Não no ambiente. E o hospital ele não nasce com essa característica, né?
O hospital, a princípio, nasceu para isolar as pessoas do seio social, porque era como se fosse aquelas pessoas, né, contaminassem os demais e aquilo ali precisava. Aí nasce o hospital. O hospital não nasceu para cuidar, para curar, para nada disso. Ele foi evoluindo conceitualmente, mas ainda carece, na formação médica, de entender o processo que a gente estuda, inclusive, no início, né, aquele processo de formação do indivíduo, né, aí vem a obstetrícia que vai fazer os pré-natais, vai acompanhar o processo de nascimento. Quando nasce, vem aí uma formação médica ligada a uma área que é a pediatria. Depois a gente vai ter um pouco mais adiante, mas não há, né, numa expectativa de formação, aquilo que seria essencial à formação médica. Ela parece como uma especialidade, mas, né, como algo que está na pós-graduação de um médico, mas não na formação. Até mesmo falar da morte, só vai existir um momento, Marcos, que é na medicina legal, especificamente na tanatologia, quando acontece, né, já o fato em si, e aí se vai se reservar, né, a se dar as causas mortes eu entendo. Não, assim, eu vou lhe fazer mais uma pergunta, né, antes de apesar que você terminou de responder uma agora, que tem a ver com isso que você está dizendo. Medicina, o termo medicina quer dizer, o médico é aquele que cura, né? Aí, assim, a pergunta é, como é que o médico se sente quando ele se vê diante de uma situação que ele não tem condições de curar? Ou seja, é um caso tão grave que a medicação disponível, os métodos, os procedimentos disponíveis não conseguem fazer aquela situação, né, trazer a pessoa para manter-se vivo, né, saudável. Que sentimento o médico carrega? Aí eu já estou... É uma pergunta que veio agora, estava fora do script, mas eu quis fazer, me desculpa a minha curiosidade. Muita subjetividade, mas assim... Pronto, tem subjetividade também, né? Claro. Muito forte, mas assim, o sentimento é de impotência. Sim, impotência. Porque a formação, ela treina o cirurgião, as habilidades, as técnicas, para êxito. Então imagina um cirurgião treinado, capacitado para ter o êxito. E não acontece o êxito. Eu não estou nem falando de uma situação que a morte ela está com todas as suas trajetórias já definidas. Entende? Entendi. Porque essa daí é mais fácil você considerar. Uma pessoa idosa, como você colocou bem, que já teve uma expectativa de vida, né? Então, o Brasil hoje está ultrapassando 70 e poucos anos, né, para expectativa no nascimento de uma pessoa nas condições atuais. O Japão já passou de 85 anos. E foi uma evolução grande, porque até um tempo desse era 40 anos. A gente falou aqui uma vez de um noticiário no Rio de Janeiro, numa idosa de 44 anos. Exatamente. Né, sofreu um acidente, o carro despencou lá. Idosa de 40 anos, diga aí. Bateu na casa dela e matou a mulher dentro. Era uma idosa de 44 anos. Isso foi um noticiário da década de 60. Pois é. Então veja bem, o ano 60. Que eu nasci, quer dizer, um ano antes de eu ter nascido. Pois é, então veja bem como é interessante. Então, como essa ideia do que é idoso, expectativa de vida, ela muda substancialmente, acompanhando inclusive a biologia, os fenômenos biológicos. Mas o médico, ele diante de uma situação em que ele tem expectativas, ele foi treinado para isso, só existe uma resposta, sabe? E eu falo até assim do ponto de vista de como eu acompanhei a própria morte da minha mãe. Impotência. Sim. Impotência. Isso marca muito. Ele, entendeu? Se sente impotente. Sim. Bom, eu teria aqui mais uma pergunta que também para a gente pensar sobre o aspecto psicológico, o aspecto da medicina, que por que de refletir a morte, né, faz com que tenha um impacto positivo na nossa vida real?
psicologicamente. Né? Por que refletir a morte pode trazer um... Pode trazer um benefício. Esse pode é importantíssimo. Como é que a gente pode tratar disso? Desde que... Existem algumas ressalvas. Desde que não haja algum trauma na pessoa relacionado a algum processo de morte, né, presenciado, né, com algum familiar, alguma coisa. Desde que não esteja havendo aí um processo de luto um pouco complicado também, né? Desde que a pessoa não esteja, por exemplo, num quadro depressivo com algumas ideações. Então, nesses casos, assim, pensar sobre a morte talvez não traga não traz esses pontos positivos. Na verdade, a minha pergunta claro, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, mas a minha pergunta estaria mais associada ao fato de como você está numa situação que não perdeu ninguém, mas mesmo assim, como é o caso da maioria das pessoas, rejeitam olhar para a morte e, a partir desse olhar, fazer uma reflexão para valorizar a sua vida. Era mais nesse sentido. Mas é interessante a sua abordagem. Pode continuar. Seria mais uma questão dentro da maturidade, né? Que é o nosso propósito do podcast. Então, existem sim alguns benefícios, né? Desde que pensados de uma maneira muito madura. Quando se pensa em, por exemplo, a finitude, né, a brevidade da vida, né? A gente falou há pouco sobre Sêneca, né? A brevidade da vida, a questão do que é mais importante na vida, a questão de valores, de propósitos. Quando a morte é refletida dentro desses vieses, né, de finitude, de brevidade da vida, de valores, de propósito, então a gente pode trazer alguns aspectos positivos. Por quê? Por exemplo, quando você passa por algum processo, geralmente familiar, alguma coisa assim, né? Ou você passa por algum evento em que você quase morreu, né? E muitos têm um novo olhar sobre a vida. Então é interessante que às vezes, quando acontecem esses eventos, muitas vezes aquilo que era muito importante pode já não parecer tão importante. Muitas vezes aquilo que não era tão importante se torna mais importante. Tem essas viradas. Isso também acaba se relacionando com subjetividade também. Houve um caso que eu acompanhei, foi numa visita que a gente fez, né? Então, era um senhor que estava com um quadro renal bem, bem grave, e num diálogo com ele falou que para ele, assim, ele já sabia que o fim estava bem próximo, e ele falou para mim do que ele mais sentia falta em vida. E aí vem essa questão o que é que passa a ser mais importante, o que é menos importante. Isso. E a partir disso, de um caso como esse, a gente reflete muito, porque ele falou que uma das coisas que ele mais sentia falta de fazer quando ele estava funcional, quando ele não estava no hospital, era fazer gaiolas. Gaiolas. Sim. Tinha saudade dos familiares e tudo, mas ele sentia muita falta de fazer gaiolas. Ele não era um criador de pássaros, ele só fazia. O prazer dele era só fazer as gaiolas. Da mesma forma que eu posso ter meu prazer em tocar o violão, em estar com os meus amigos, em conversar. Então veja como, quando ele chega naquele momento ali, ele começa a repensar várias coisas. Sim. Então, de certa forma, quando a gente ouve isso e parte para essa reflexão madura, né, do que é a morte, a gente começa a refletir. Eu voltei para casa, eu passei vários dias com isso na cabeça, né? Então a gente começa a refletir sobre isso, essa questão de o que é mais importante, né? O que é que merece mais atenção em vida, o que é que se relaciona com o meu propósito de vida. Exatamente. Então pensar dessa forma, assim, traz
encarar a morte dessa forma, de uma forma mais madura, traz Eu acho que benefício. quando a pessoa não está passando por nenhum momento de perda, de luta, etc., e ele resolve olhar para essa certeza, né, porque é a única certeza que tem, todo o resto é dúvida. Então, ele passa a valorizar melhor a vida, a preciosidade que é a vida. E então, ele pode, né, a palavra, ele pode realmente implementar em sua vida algumas coisas que para ele vai fazer bem. E que ele estava evitando fazer porque não tinha foco, porque isso, porque aquilo, né? Então, nessa linha, mas eu já tomei aqui a palavra aqui por favor. Tomou não, você está fazendo a mediação. A mediação bem, inclusive, fazendo os contrapontos aqui. Aqui eu vou fazer duas reflexões. Primeiro, sobre a minha formação e sobre ser médico. Né? Tem duas coisas bem diferentes. Estando médico e ter a formação em medicina. Né? E a vivência de estar diante de pessoas que muitas vezes falam sobre a morte. Aí quando você faz reflexões positivas, na minha leitura, inclui essas pessoas. Tá certo? Porque nesse momento tem muitas pessoas pensando na morte, mas estão em vida. Sim. Entende? Hoje, por exemplo, não sei se vocês viram o noticiário, né? Um dos professores da UEPB, eu não conheço, porque ele é do campus, acho que é do Sertão, professor. Ele entendeu que deveria dar fim à vida dele. Entende? Professor de letras, um professor bem conceituado. Só as razões pelas quais essa pessoa chegou a concluir esse ato aí, que não é a nossa temática sobre suicídio, mas o ideário, como o professor colocou bem, né, lá coloca bem na cabeça da pessoa, está ali. Quando você fala positivo, é porque a reflexão ela deve trazer algo que, né, vamos dizer, implemente a vida da pessoa e faça sentido para ela. Isso. Mesmo estando em situações extremamente cruciais. Eu lembro de uma pessoa que ele faleceu faz pouco tempo, mas ele viveu o tempo todo, ele teve uma poliomielite e ele passou a viver, era chamado o homem do pulmão de aço. Ele vivia dentro de uma máquina, só a cabeça de fora, e ele viveu desde criança até 70 e poucos anos dentro de uma verdadeira proteção que dava a ele a condição dele viver, sobreviver. Né? Se perguntar a ele o sentido, né? Já recentemente, não sei se vocês viram também, uma garota jovem, 20 e poucos anos, na Colômbia, né? A Colômbia tem, né, o suicídio assistido, ela requereu, né, e foi concedida a ela se tornou tetraplégica a partir do momento que ela sofreu um acidente e tudo. Mas veja bem, refletir sobre isso aí positivamente não é isso. Não é levar a se pensar nesse sentido. Não é. Mas é a importância de estar presente, de estar ainda, né, dando lições. E eu tive a oportunidade, Marcos, nesses 41 anos, né, que eu tenho de prática médica, de conversar com algumas pessoas que logo em seguida partiram. E é interessante como essas pessoas, elas conversam, né? Eu acho que ficou bem legal, sabe, quando você colocou que quando eu sei que vou morrer, aí eu começo a, né, se eu sou jovem, se eu tenho ainda muito pela frente, eu vou me revoltar, eu vou espernear, né? Depois eu vou entrar num processo até chegar à resiliência mesmo, a aceitação, e entender que o processo ele é. Mas falar sobre morte não é falar sobre morbidez. Entende? Sim. É falar sobre... Pode ser de natureza simbólica? Pode, mas é algo... Eu vou, para facilitar, vamos substituir esse termo morte por finitude. Talvez fique melhor para a compreensão. Porque fica mais fácil você entender
que é o fim da vida. Exato. Entende? Então, nesses relacionamentos que nós médicos temos em qualquer ambiente, a gente muitas vezes chega a se deparar com uma pessoa que começa a falar, ela própria fala sobre isso. Não é nem instigada a falar, mas às vezes ela fala sobre isso. E só para encerrar, veja bem, eu tive a oportunidade de trabalhar, tive um tempinho no, antigamente chamava Programa de Saúde da Família. Comecei, e eu comecei a fazer uma pergunta e gravei essas perguntas. Não tinha, claro, né, autorização das pessoas para publicar algo nesse sentido, mas interesse meu. Todas as pessoas acima de 80 anos, eu fazia a pergunta assim para ela, dizia: o senhor tem medo da morte? Marcos, a maioria dessas pessoas, que não foram poucas, dizia: não, doutor, eu tenho medo por conta das pessoas que ficam, porque muitas dessas pessoas é dependente daquela pessoa. Então essa pergunta feita sobre reflexões sobre a morte, do ponto de vista profissional, que é o que eu estou tentando mostrar, é muito grande para mim, muito forte para mim, ainda vivo. Para as pessoas que estão num processo aí, elas próprias têm também muito o que falar. Agora imagina as pessoas em expectativas. Entendeu? Entendi. Como fazer reflexões sobre algo que é positivo sem a expectativa. Essa última frase que você trouxe aí me fez lembrar do Alexandre Kalash, um grande gerontólogo brasileiro que eu admiro demais, aquele cara, né? E certa vez, numa palestra, ele falando sobre o etarismo, ele disse: cada velhinho do nosso país representa um fator econômico importantíssimo, porque onde tem um velhinho aposentado, tem a certeza de uma renda mínima para manter os netos, cujos filhos estão desempregados, os pais, né? O filho dele e os pais dos meninos, né? Estão desempregados, etc. Tal. Aí você falou agora, né, da preocupação, não porque vai, mas por quem fica. Aí, por isso eu trouxe o Kalash aqui, né? Achei muito bacana. Mas assim, antes de fazer a última pergunta, eu queria fazer uma observação dentro disso que vocês estavam comentando, né? É um pensamento meu, assim extraído de leitura, mas é assim que eu penso, assim. Eu não... Veja bem, eu não acho que a morte, geralmente as pessoas, especialmente as pessoas que não refletem, não leem e tal, elas acham que a morte é o contrário da vida. Eu não entendo a morte como sendo o contrário de vida, né? Eu entendo a morte como sendo o contrário do nascer, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma linha reta e a gente puder colocar um ponto A como o nascimento, a partir do momento que você nasce, você começa a existir, começa a viver. E lá na frente, se você coloca um ponto B, seria exatamente o fator morte, a finitude. Então, esse intervalo que constitui o ponto A e o ponto B, ou seja, o nascimento e o falecimento, isso é a vida que pulsa e é preciosa. Então, a partir do momento que a gente olha para a morte, que é uma certeza, a única, aliás, que temos, como eu disse, porque todo o resto é incerteza. Então, quando a gente reflete isso, faz a gente olhar para o nosso dia, para o que a gente tem, muito embora a gente não sabe quando é que ela vem, quando é que ela nos... né? Mas assim, se eu estou saudável, sou jovem, então, biologicamente, o normal é que eu avance, né? Um jovem pode até morrer antes de mim, que eu tenho 65. Mas o ideal é que eu se ele nasceu hoje, que eu vou morrer primeiro, né? Então esse intervalo é exatamente onde tudo acontece. É onde eu me projeto, é onde eu realizo, é onde eu valorizo as coisas, é onde eu interajo com o outro.
é onde eu ajudo o outro, onde eu olho para mim e vejo o que preciso, e vejo que coisas eu posso melhorar em mim para me tornar uma pessoa melhor. É também um olhar para os animais, né? Para as florestas, para o nosso planeta, que é a nossa casa maior. Então, eu acredito que a gente não opina ao nascer. A gente também não opina ao morrer. Isso são coisas que independem de nós. Mas sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre esse intervalo que está entre o ponto A e o ponto B, nós podemos e devemos opinar. E devemos decidir, né, com liberdade, com coerência, certo? Então, eu queria fazer esse registro aqui, dentro dessa perspectiva. E aí, vou jogar a última pergunta para vocês, porque eu acho que o tempo já está chegando ali. Aí, a última pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: já que os dois trabalham no hospital, mas eu acredito que o Laerte, pelo tipo de função, né, como psicólogo hospitalar, talvez ele tenha assim uma maior, não sei, vocês vão dizer. Como é que se dá esse acompanhamento, né, aos familiares, né, às pessoas que perderam entes queridos no hospital, foram para lá e por algum motivo, enfim. Psicologicamente a gente faz a gente realiza o suporte, né, após o comunicado. Então, normalmente é um trabalho voltado, né, nesse sentido para intervenção em crise. Por quê? Porque a reatividade emocional aí é muito intensa, né, geralmente, né? Existem algumas pessoas que são um pouco mais contidas, mas em geral existe uma reatividade emocional muito intensa. Então, o trabalho que a gente faz entra no mesmo contexto do trabalho com o adoecimento, né? De que forma o adoecimento ele impacta psicologicamente aquele indivíduo e de que forma, né, indo para esse outro lado, de que forma aquela notícia, aquele fato está impactando psicologicamente aquele familiar ou aqueles familiares. Então a gente faz um acolhimento, é um trabalho muito voltado para o acolhimento, um trabalho que é muito voltado para a escuta, para a validação emocional também. Existem alguns cuidados que a gente tem em coisas que não são muito adequadas para serem faladas, por exemplo. E são comentários muito comuns mesmo. Um exemplo que eu trago é: você precisa ser forte. Sim. Certo? Então a gente percebe que é uma frase muito comum. Você e que não deve ser dita. Ou deve? Então, no âmbito profissional, não é um comentário muito adequado. Certo, entendi. Por quê? Quando você diz para alguém que está dentro de uma reatividade emocional muito grande por uma perda de alguém, você fala, você precisa ser forte, né? Pode haver ali um certo grau de invalidação emocional. Por quê? Se eu preciso ser forte, eu estou sendo o que agora na minha dor? Fraco? Sim. Né? Então a pessoa pode entender dessa forma. Isso é regra? Não, mas existe o risco. Sim. Entendeu? Então não, a pessoa está dentro de uma fragilidade ali, está dentro de uma dor. Essa dor precisa ser respeitada, validada e acolhida. Então a gente começa a perceber que fica complicado. Não, você precisa ser forte. Ah, mas isso é muito comum entre familiares. Ok, entre familiares eles se conhecem, eles sabem como é que um lida com o outro e tal. Mas a gente está falando aqui de uma conduta profissional. Então outra frase comum, outro comentário comum, vai passar, né? Sim. Que vai passar, vai, mas o momento ali é de dor intensa. Então como assim vai passar? Entre eles falam, mas na conduta profissional é um problema, né? Então, outro comentário que a gente ouve muito, pelo menos ele não está sofrendo agora mais, né? Sim, isso é muito comum. Ou ele descansou, é muito comum isso. Mas dentro de uma conduta profissional pode soar invalidante.
Então imagina, se eu estou ali numa reatividade emocional muito intensa, eu acabei de perder, eu estou no meio de uma dor muito grande, uma dor emocional. Então é o tipo de comentário que soa muito simplista, né? Pelo menos ele não está sofrendo agora, mas eu estou sofrendo muito agora. Né? Então precisa aí dessa validação, né? Então, assim, é nesse sentido que a gente conduz, né? A gente observa, vai respeitando as subjetividades, né? Ouvindo o que cada pessoa quer falar ali. Às vezes a pessoa quer falar muito, a gente ouve, né? Às vezes a pessoa não quer falar tanto. Então, é o tipo de conduta psicológica que muitas vezes o estar presente é muitas vezes mais importante do que eu falar alguma coisa, do que eu dizer alguma coisa. O silêncio. E às vezes a pessoa só quer falar. O silêncio já diz tudo. Né? Às vezes a pessoa só quer ficar um pouco ali com seus pensamentos e tal, a gente tem respeito. Às vezes a pessoa quer falar muito, a gente ouve, acolhe. Outra coisa que é muito importante também, vale ser dita, isso para qualquer área da saúde e para qualquer profissão. O fator compaixão, ele precisa fazer parte da sua conduta. Porque se você é um profissional da saúde e não tem compaixão, você estaria na profissão errada, na minha opinião. Né? Então é uma coisa que a gente se doa, de fato. Eu acho que talvez já conversamos um pouco sobre isso no outro bate-papo que nós tivemos. Acho que a saúde, as pessoas que decidem abraçar, né, essa área profissional da saúde, elas precisam abraçar com muita humanidade, né? Porque todas as pessoas que vão buscar um hospital, um acolhimento, uma clínica, enfim, qualquer profissional de saúde, um odontólogo, um enfermeiro, enfim, ou um psicólogo, né? Eles vão porque eles estão numa necessidade muito grande estão precisando de cura, né? De uma cura interna, alguma coisa. E então, sem humanidade, só piora a situação, né? Mas é outra história, é só para contextualizar. Bem, você falou sobre trabalhar, né, com a expectativa de estar presenciando a morte. Não é o meu caso. Eu sou obstetra, trabalho em maternidade, eu recepciono a vida. Exato. Agora, existem circunstâncias que têm, na minha leitura, uma semelhança muito grande com a questão do luto e a perda. Exemplo, várias situações que eu tenho passado. O paciente está gestante, está evoluindo lá sua gestação e de repente interrompe. Isso. Entende? Entendo. Eu sou sincero, sabe, Marco? Às vezes eu digo, como era o nome do bebê? Tinha não, ainda não, doutor. Mas qual seria o nome do bebê? Entende? Porque veja bem o que acontece muitas vezes. E aí eu já presenciei algumas vezes e faço um alerta para os colegas que fazem ultrassom. Né? Eu estou falando agora para outros colegas. Vai fazer ultrassom e diz, tem nada aqui não. Entendi. Você está entendendo? Para o pai, para a mãe, é o bebê. Há uma expectativa de vida, de uma gestação fluir. E, no entanto, não vai. Entendi. Entende? E é um luto. Eu presencio isso. Porque é uma expectativa enorme de que aquela pessoa venha existir. Mas eu vou fazer uma resposta também em relação ao que eu já presenciei em vida, tá certo? Durante o período que, por exemplo, meu pai... Quem declarou o óbito do meu pai fui eu. Ao chegar no hospital samaritano, que não mais existe, né? A minha irmã estava lá, inclusive, lá fazendo o que você disse, né? Gritando, esperneando, acusando o médico. E eu fui, e o médico se aproximou, disse, rapaz, não deu para fazer nada, nada foi feito.
E eu fui até onde ele estava, na pedra fria, né? Aquela pessoa que tinha toda, mas estava numa pedra fria. E ele não declarou o óbito. Se você for olhar, quem declarou o óbito fui eu. Eu fiz a declaração do óbito do meu próprio pai. Então veja bem o que acontece, que aí uma falha enorme, não é? Na formação mesmo. Você colocou bem. Como é que você vai chamar a família para falar sobre? De que forma você vai? Inclusive, muitas vezes nós médicos deveríamos inclusive estar preparados para fazer as conexões com as equipes que os hospitais têm de apoio. Psicólogo, assistente social, porque muitas vezes vai precisar, muitas vezes não, sempre vai precisar da assistência social para fazer as conexões, às vezes traslado do corpo, não é? E vou só para encerrar assim. Quando a minha mãe faleceu, um pouquinho antes de eu sair de onde eu estava com ela, assim que eu saí, ela foi a óbito, eu retornei imediatamente. E fui ver o acompanhamento do corpo da minha mãe. E eu disse uma coisa assim, olha, tem cuidado. Não pegue como se fosse e bote num saco assim, não. Eu vou estar aqui presente. Vamos olhar a minha mãe. Você está entendendo? Estava lá a minha mãe. E para encerrar, por último, eu fui ver o meu cunhado, um dos meus cunhados, em óbito, no Hospital Edson Ramalho, e fui reconhecê-lo. Ele estava já num saco, transportado. Disse, não, peraí, deixa eu ver. Não consegui vê-lo em vida ainda, mas já lá. Então, nesse momento, eu não sou um médico. No meu pai, na minha mãe, no meu cunhado. E eu estou respondendo isso em relação a essa expectativa de alguém ter que comunicar. Você está entendendo? O meu cunhado, por exemplo, a médica que assistiu ele se recusou a declarar o óbito. Ela deveria ter feito a declaração. Eu poderia até ter, né, a família, não, já não tem mais, então vamos... Mas ela não fez isso. Quem fez e declarou o óbito foi outra pessoa. Não entendi muito bem por que ela não declarou o óbito, já que ela tinha prestado assistência. Ela tinha a obrigação, inclusive, legal, de fazer isso, e ela não fez. Então, veja bem, os hospitais estão preparados? Marcos, não. Tem infraestrutura? Não. Alguns têm até, e se organizando até, inclusive com apoio psicológico, quase que de imediato. Às vezes a pessoa já aciona a família para procurar orientação com psicólogos, para ver como é que vai ser esse impacto na perda do seu ente querido. Entende? Então, eu, por exemplo, trabalho com a vida. Mas tem momentos que você tem, como eu coloquei aqui, né, que enfrentar essa perda. E não mais como médico, mas como filho, como cunhado. A vida, né? Bom, estamos aqui chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo. Muito bom, obrigado, Laerte, pela sua cordialidade, pela sua disponibilidade de vir aqui. Obrigado aqui ao doutor Francisco Brito, grande amigo aí, que é advogado também, viu? Aí é eclética, uma formação muito eclética, né? É sempre um prazer tê-los aqui. Então, estamos chegando aqui ao fim de mais um podcast do Filosofia em Foco. Espero que as nossas discussões tenham, de alguma forma, colaborado para que vocês possam olhar, né, para a finitude com outros olhos, refletir um pouco e, quiçá, possam, a partir daí, melhorar um pouco também a sua condição na vida, certo? Então, obrigado. Se gostou do conteúdo, dê o seu like e deixe seu comentário na seção comentários do YouTube. Obrigado e até a próxima.